Isso, Jailson. Sejam bem-vindos. Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Porque Deus não muda de ideia a quem Ele escolhe. E nem Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. E em Gênesis 1, 26, quando Deus estava criando todas as coisas, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se Deus disse ao criar o homem, disse que iria fazer o homem à sua imagem e semelhança, não era só aparência, era também a eternidade que eles carregavam. Era a alma, era o espírito, era aquilo que seria soprado dentro de nós, a presença santa da imagem e da semelhança dele. Então, você tem tudo que você precisa para viver a sua história, para viver a sua jornada, porque você é feito à imagem e à semelhança de Deus, e isso é suficiente para você. E hoje eu quero trazer para você a história de Mefibosete. A história de Mefibosete está registrada em 2 Samuel, a partir do versículo 4, aparece o nome de Mefibosete. Antes de aparecer essa história de Mefibosete, a gente sabe o porquê que Mefibosete aparece aqui nessa história. Davi tinha uma amizade com Jonatas muito de perto, eles eram como irmãos, eram muito amigos, e um prometeu para o outro que se acontecesse alguma coisa no futuro, que um deles faltasse, eles dois tiveram uma aliança. Olha, se qualquer um de nós faltar, um vai cuidar da família do outro. E por causa dessa aliança, depois de bastante tempo, passaram-se vários anos que Davi estava no trono, Davi lembrou dessa promessa, né? E engraçado que quando Davi lembra dessa promessa e quando Davi tenta achar algum conhecido de Saul para poder proteger, para poder cuidar, como ele havia falado para Jonatas, ele não fala assim: olha, eu preciso demonstrar minha lealdade para com Jonatas. Será que tem algum parente dele vivo? Eu amo quando Davi, ele lá em 2 Samuel 4, ele diz assim, e gente, ela tá até aberta aqui, né? 2 Samuel, gente, peraí só um minutinho, 9:3, 2 Samuel 9:3, ele pergunta assim: gente, sobrou alguém da família de Saul para que eu possa demonstrar a lealdade de Deus para com ele? Eu gostei muito dessa fala de Davi. Davi não fala assim: olha, sobrou alguém da família de Saul para eu demonstrar a minha gratidão, a minha lealdade, para eu manter a minha promessa da minha aliança com Jonatas, que eu prometi para Jonatas, né? Será que não sobrou ninguém da família dele que eu prometi? O que eu gosto muito, a forma com que Davi via as situações, era uma forma com que ele queria que a família de Saul percebesse a lealdade de Deus para com eles, o amor de Deus, não só uma promessa que ele tinha feito para Jonatas. 2 Samuel 9, 2, diz assim: então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, que restou ali, que estava ali, para apresentar-se a Davi, e o rei perguntou: tu és Ziba? Ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. Então o rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Davi sabia, já conhecia o bom pastor, que nada tinha deixado faltar na vida dele. Ele sabia que se ele cuidasse da família de Saul, além de estar cumprindo uma promessa que ele tinha feito para Jonatas, o mais importante é que ele estava demonstrando ali a lealdade de Deus, o amor de Deus.
Então, quando nós ajudamos alguém, quando nós fazemos algo para alguém, nós não estamos fazendo algo para a pessoa. É a mesma coisa que nós estivéssemos fazendo para Deus, em nome de Deus. Então, Davi falou assim, olha, eu quero demonstrar a lealdade de Deus para quem restou da família de Saul. E aí, Ziba fala assim, sim, tem um filho dele que adquiriu deficiência e mora em Lodebar. E aí, se você for ver, a partir do versículo 4, do capítulo 4 de 2 Samuel, conta como foi que Mefibosete adquiriu a deficiência. Porque na época, quando o rei morria, aquele rei que assumisse fazia toda a família do rei anterior de escravos, torturavam, matavam. E a babá de Mefibosete, quando soube que Jonatas e Saul tinham morrido, saiu desesperada para proteger Mefibosete, que ele era um dos herdeiros, né? E saiu e pegou Mefibosete, tinha 5 anos, e deixou ele cair. Ele caiu de uma altura considerável e adquiriu deficiência nas pernas. E aí ela foi morar, se esconder, se exilar em Lodebar. Então Lodebar era uma cidade onde Mefibosete, a ama dele, escondeu Mefibosete por anos e anos ali. Né, com medo de ser descoberto, que vai que o rei que assumiu no lugar de Saul vem matar, né? Então Mefibosete viveu numa condição miserável de pobreza, de desprezo, porque naquela época, até hoje, né, gente, as pessoas às vezes quando vê alguém sofrendo, às vezes em vez de tentar compreender, fala assim, será que essa pessoa não cometeu algum pecado para não ter filho? Às vezes a pessoa não está tendo filho porque tem algum pecado oculto. Às vezes a pessoa está nessa situação porque está em pecado. Então, muitas vezes, apesar de ter passado muitos anos, hoje em dia na nossa sociedade, às vezes as pessoas excluem as pessoas que têm alguma deficiência, que têm alguma coisa, e às vezes por preconceito, às vezes com acusações mesmo. E naquela época não era diferente, né? Onde existe a humanidade, existe o pecado, existe o desprezo, né? Então, Mefibosete acostumou-se a crescer num lugar e se encaixar ali naquele lugar pequeno, apertado da deficiência, onde ele não era reconhecido nem como gente, como uma pessoa normal. Então ele era acostumado já a ser desprezado pela sociedade. E aí quando Davi encontra Mefibosete, a autoestima dele está tão baixa, que ele se considera como um cachorro. Ele fala assim, quem sou eu? Quem sou eu que o senhor está procurando? Quem sou eu? Eu não passo de um cão, eu não passo de um cachorro. Então, Mefibosete não tinha noção de que ele era a imagem e semelhança de Deus. Ele não sabia que, sendo imagem e semelhança de Deus, mesmo tendo aquela deficiência nas pernas, ele poderia, se ele tivesse essa consciência, viver uma vida abençoada, viver uma vida cheia de bênçãos. Porque não existe nada que nós temos na nossa vida que pode nos impedir de viver o que Deus já colocou dentro de nós para que nós vivêssemos a nossa história. A única coisa que impede mesmo é como a gente enxerga isso, como a gente vê isso. E Mefibosete começou a se olhar não do jeito que Deus tinha feito ele, mas do jeito que as pessoas o viam. A imagem que as pessoas fez com que ele se encaixasse naquele lugar ali, pequeno. Então, muitas vezes você olha para a sua vida e se encaixa na opinião dos outros, no que os outros pensam de você. Os outros olham para você e acham que você não tem capacidade e você pega isso como verdade. As pessoas olham para você e vê quantas vezes você já desistiu de tantas coisas e acha que você não tem condições de fazer diferente, que a sua vida sempre vai ser em Lodebar, que a sua vida sempre vai ser naquela limitação, sempre naquela deficiência. E hoje Deus manda dizer para você que Ele não se arrepende. Ele não se arrepende, não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. O Senhor escolheu abençoar você. Então não se encolha dentro de lugares onde as pessoas colocaram você como alguém indeficiente, improdutivo, que você não tem condições. Olha para você como imagem e como semelhança de Deus.
esta imagem e semelhança de Deus te dá o poder de florescer, de crescer no lugar que você está. Porque Deus, quando fez você a imagem e semelhança de Deus, quando Ele diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é que quando este homem estiver perto de nós, tiver uma relação conosco, a Trindade Santa perto do Criador, você vai viver o propósito pelo qual você nasceu para viver. E não vai ter nenhuma deficiência física, nem moral, nem cultural, que pode impedir você de ter uma vida plena. Porque mesmo tendo a bondade de Davi ali para Mefibosete, não o curou da deficiência que ele tinha na perna, mas mudou ele de vida, mudou a identidade de Mefibosete. Mefibosete ficou muito grato a Davi. Mefibosete a vida dele mudou, foi transformada, ele saiu de Lodebar e foi sentar-se à mesa do rei. Mas antes ele olhou e falou assim, quem sou eu para que o Senhor olhe para mim? Eu sou como um cachorro, como um cão morto. Ele não via mais nenhuma possibilidade de esperança na vida dele. O tanto que ele carregava aquela depressão, aquela tristeza muito grande. E sabe, eu imagino que Mefibosete olhava para Davi como alguém, como um salvador, né? Como um resgatador, e tinha Davi em alta estima. E houve uma fofoca durante o convívio deles, durante os anos que se passaram, quando o filho de Davi, Absalão, teve aquela rebelião, todo mundo que apoiava Davi fugiu com Davi para se esconder, porque Absalão estava querendo tomar o trono do pai. Só que Mefibosete não foi. E aí Ziba, que era o servo que ajudou a encontrar o Mefibosete, falou para Davi, sabe por que o Mefibosete não veio? Porque ele está esperando você se dar mal. Está esperando que Absalão vença você com a esperança de ele ter o trono do avô. E aí, de onde veio aquele resgate? Onde foi aquele porto seguro para Mefibosete? Se tornou de novo uma decepção, porque Davi não conversou com Mefibosete, não tentou apurar os fatos e precipitadamente arrancou todas as terras de Mefibosete e deu para Ziba, que foi a pessoa que contou, que fofocou para Davi, que Mefibosete o traiu, estava esperando a oportunidade para ele assumir o trono. E aí o que acontece com Mefibosete? Ele cai em depressão novamente, ele volta para aquele lugar de dor. Lá essa fofoca aí de Ziba está em 2 Samuel 16, de 1 a 4. Ziba chega para Davi e fala assim, olha, Mefibosete não apoia você. Nessa rebelião aí, ele só está esperando uma oportunidade para que ele recupere o trono. Acontece que Mefibosete tinha deficiência nas pernas e na hora de ir, ele não conseguiu ir junto com Davi, porque ele precisava de ajuda. E Ziba falou que ia preparar o cavalo para levá-lo e não levou. Porque Ziba tinha interesse nas terras, né? Ele tinha interesse em agradar o rei, falando mal do outro. Que é isso que acontece, tem pessoas que para se dar bem com o outro, falam mal do outro, né? E olha só, Davi, que um dia foi fonte de bênçãos para Mefibosete, e Mefibosete percebeu que não era alguém que ele poderia se firmar. Então, muitas vezes, Deus usa pessoas para nos abençoar, Deus usa pessoas para nos inspirar, e nós, ao invés de olharmos para o Deus que inspira, para o Deus que usou o outro para resgatar, a gente faz da pessoa que nos ajudou, da pessoa que nos inspirou, o nosso Deus. E um dia essa pessoa vai falhar com você. E a sua fé vai pro ralo. E você vai voltar à sua condição anterior, de baixa estima, de se sentir excluído, de se sentir mal, porque você baseou a sua fé não no Deus que usou a pessoa, não no Deus que te abraçou através de alguém, mas você só viu a mão da pessoa. E Mefibosete se decepcionou, chegou para Davi e falou, Davi, antes de Davi chegar para eles reencontrarem, Mefibosete ficou tão arrasado com essa fofoca, perdeu todas as terras que ele tinha para o servo dele,
que ele deixou a barba crescer, ele deixou a unha crescer, ele deixou seus cuidados pessoais de lado para demonstrar para Davi que ele não tinha nenhuma ambição na terra. E aí quando Davi encontra Mefibosete, Mefibosete fala: Ziba mentiu. Eu nunca quis ter este lugar. Eu estava feliz do lugar que eu estava. E Davi, por ter se precipitado, depois pegou as terras de Ziba, que ele tinha tomado e dado para Mefibosete, e repartiu as terras novamente. Só que não devolveu todas as terras para Mefibosete. Repartiu entre Ziba, porque Davi ficou com a pulguinha atrás da orelha. Davi falou: sei lá se Mefibosete realmente é fiel a mim. Mas Mefibosete falou: eu fico feliz, Davi, só de você ter voltado bem da guerra. Eu não preciso de nenhuma terra, você pode dar tudo para Ziba. Então eu queria trazer essa história para você de Mefibosete, porque muitas vezes nós olhamos para nós como se nós fôssemos nada, como se nós não fôssemos ninguém. E realmente não somos, mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por causa disso, nós temos o poder para viver a nossa história, a nossa jornada nessa terra. E quando nós olhamos para esse Criador, que o fez à nossa imagem e semelhança, e ele não se arrepende de ter colocado as características dele em nós, para dizer: olha, não importa se você está no vale ou se você está no monte, se você olhar que você foi feito à minha imagem e semelhança, e eu não me arrependo de ter feito isso, eu amo você, olha para mim, não para as pessoas. Mefibosete, a depressão dele ia e vinha, era um gráfico de altos e baixos o tempo todo. Se sentia desprezado, se encolhia ali naquele lugar de depressão, de baixa estima. Foi amado e acolhido e começou a adorar e a ter em autoestima a pessoa, não aquele que usou a pessoa. Porque as pessoas que Deus usar para te ajudar na sua caminhada, elas não podem ocupar o lugar dele na sua vida. Sabe, eu aprendi a olhar, quando alguém me abençoa, eu aprendi a olhar com gratidão, porque a pessoa se dispôs a ser usada e me ajudou, mas eu aprendi a olhar para essa ajuda como graça de Deus na minha vida. E a graça de Deus nós nunca vamos ter condições de pagar. Então, muitas vezes, nós nos sentimos em dívidas com pessoas que nos ajudou. Você fica endividado, você fica sentindo que você tem que fazer alguma coisa, tem que dar alguma coisa. A sua estima é tão baixa que você não acredita, às vezes, você não merecia que te ajudassem. Sabe, você não merecia. Mas você é imagem e semelhança de Deus. Deus não criou você e te jogou para você viver aleatoriamente na vida. Deus vai enviar ajuda, Deus vai enviar suporte. Só que o problema é que nós idolatramos a pessoa que vem trazer o suporte para nós. E essa pessoa, ela é tão pecadora quanto você. Ela vai te decepcionar e você vai voltar a Lodebar. Então, quando você receber ajuda de alguém nessa sua caminhada, olha com gratidão, porque a pessoa se dispôs a te ajudar. Mas aquela ajuda não é ela foi Deus que a usou para te abençoar. Então não tem como você se sentir em dívida com a pessoa, porque graça a gente não consegue pagar, é um favor imerecido. Sabe, certa vez no deserto as pessoas estavam sendo picadas por cobras, por serpentes no deserto. E Deus falou para Moisés: Moisés, ergue uma serpente de madeira e todos os que olharem para a serpente serão curados. E aí as pessoas olhavam para a serpente de madeira que Moisés levantou e começou a serem curadas. E de repente, ao invés de entenderem que esse ato de fé ao olhar para a serpente, elas eram curadas por Deus, não por aquela estátua de madeira, elas começaram a adorar a estátua de madeira, a cobra. E lá no Novo Testamento fala: assim como a serpente que foi erguida no deserto salvou as pessoas, Jesus veio na cruz do Calvário e foi erguido para trazer salvação para mim e para você. Então,
Muitas vezes nós idolatramos a ajuda que nós recebemos, nós colocamos as pessoas que nos ajudaram e nos ajudam num lugar que elas não conseguem ficar. Davi não conseguiu ficar muito tempo no lugar da consideração e da idolatria que Mefibosete colocou ele. Na primeira oportunidade que Davi teve de duvidar de Mefibosete, ele duvidou. Aí você fala, não, é que Davi estava cheio de coisa, ele é o rei, ele é responsável por muita coisa, ele precisa ter alguém que chegue e dá as informações, mas ele precisava checar primeiro. E Davi errou, julgou precipitadamente a intenção de Mefibosete. Mefibosete falou, eu tenho deficiência nas pernas, não tem como eu subir no cavalo, correr e ir atrás de você. Eu precisava que alguém me ajudasse. E Ziba falou que ia me ajudar e me largou para trás, eu não pude ir junto com você. E Davi, que já tinha dado todas as terras de Mefibosete para Ziba, pegou de volta e dividiu. Ainda não devolveu todas as terras, porque Davi ainda ficou com um pulga atrás da orelha. Ou seja, às vezes pessoas que te ajudaram, pessoas que te ajudam, pessoas que servem para ser bênção de Deus na sua vida, elas são graça de Deus na sua vida. Mas elas não podem, às vezes, ir com você até o final da sua jornada. Tem pessoas que te ajudaram um tempo, passou um tempo, elas não poderão mais ajudar você. Então, para sair deste lugar de cão morto, de se sentir alguém tão ruim, tão nada, você precisa reconhecer que você é a imagem e semelhança de Deus. Você não tem ideia do poder que é carregar a imagem e semelhança de Deus. Porque você, tendo essa consciência de que você é imagem e semelhança de Deus, pronto, você tem tudo que você precisa para viver sua história. Sendo imagem e semelhança de Deus, você carrega tudo que você precisa para viver sua história. E nessa caminhada, Deus não vai deixar faltar nada que a sua alma necessita para vencer seus desafios e estratégias. Só que não faça como Mefibosete. Não coloque toda a sua expectativa, não coloque todo o seu amor esperando em pessoas, em situações. Você é imagem e semelhança de Deus, não das pessoas. Deus é o único perfeito que não vai falhar com você. Porque senão você fica idolatrando pessoas, você fica aí se sentindo em dívida com todo mundo, ao invés de entender que é graça de Deus. Você não vai pagar, você nunca vai conseguir pagar um favor que alguém faça para você. Porque é graça de Deus, é graça de Deus. Então não se desconecte. Não saia da presença daquele que não se arrepende de ter escolhido você para abençoar. Então você é alguém que anda de bênção em bênção. Chega o dia mal, você é carregado de bênção para vencer esse dia mal. Se você não ter consciência do poder que tem nesse imagem e semelhança de Deus, se você não enxergar algo sobrenatural e poderoso nessa fala de Deus ao criar o homem, você sempre vai cair em Lodebar. Não vai reconhecer o valor precioso que você tem. Você é precioso, você é preciosa, Deus ama você. Lembra quando eu disse aqui, logo no começo da live, que Davi, lá em 2 Samuel 9, o versículo 3, ele fala assim, como é que eu posso encontrar alguém da família de Saul para demonstrar a lealdade de Deus? Não era a lealdade dele com Jonatas. Davi sabia que se ele ajudasse alguém, ele estaria demonstrando a lealdade de Deus. Então, sabe, se você é alguém que precisa ser ajudado, se coloque diante de Deus e fala, Senhor, eu estou pronto para sair desse lugar de Lodebar, eu quero ser ajudado. Eu quero que o Senhor melhore a minha autoestima que é baixa. Eu preciso enxergar que eu sou feito à imagem e semelhança do Senhor. E quando chegar alguém para te abraçar, para te dar um sorriso, para te ajudar às vezes financeiramente, te dando uma oportunidade, não idolatre essa pessoa, ela é tão falha quanto você. Não é a ela que você deve, sua gratidão é eterna. Porque você foi alvo do amor de Deus
alvo da lealdade de Deus quando alguém te ajudou. Esse alguém que te ajudou foi o braço de Deus, foi o abraço de Deus. Então você nunca vai conseguir pagar. Sabe essa sensação de que você precisa fazer algo de volta para a pessoa? Você fala assim, eu vou dar um bolo de presente para agradecer a ajuda que essa pessoa me deu. Mas você sabe que esse bolo é pouco. Você queria dar mais, você queria fazer mais. E você não vai conseguir, sabe por quê? É graça de Deus. Tudo que Deus envia através, às vezes, dos irmãos, através de alguém até desconhecido, você recebe uma ajuda. Não idolatra essa pessoa. Essa pessoa, ela um dia vai falhar com você, vai te decepcionar. Pode até pensar mal de você. Então, é um lugar ali onde sempre vai te jogar para um lugar de depressão, de baixa estima. Olhe para Jesus. Ele é o seu Salvador. É Ele que te dá as conexões, os network que você precisa. Você não está escondido. Deus te vê. Às vezes você acha que você está num lugar onde ninguém está te vendo, que você tem tanto potencial, que você queria tanto fazer tantas coisas, mas você não tem oportunidade. Mefibosete estava em Lodebar. E quando Davi falou, eu queria alguém para demonstrar a lealdade de Deus, alguém da família de Davi, de Saul, para demonstrar a lealdade de Deus, Mefibosete foi encontrado naquela cidade de Lodebar. Então, às vezes, você acha que é muito pequeno, que é muito... que não é ninguém. Você é a imagem. Você é a semelhança do Criador. Se conecte com Ele. Sabe, para terminar essa live, eu só queria dizer para você que não tem nada a ver, é outra história, a história de Salomão. Mas sabe, Salomão, ele tentou buscar a sabedoria e encontrar a sabedoria sem a presença de Deus. E Eclesiastes é um relato, Eclesiastes é um relato da autodestruição de Salomão. Alguém que possui uma sabedoria, que tinha uma riqueza ilimitada para buscar sabedoria onde ele quisesse. E no final ele descobriu uma coisa, que tudo é correr atrás do vento. Tudo é correr atrás do vento. Se eu não entendo que em tudo existe um propósito debaixo do céu e que em tudo há um tempo para todas as coisas, se eu não entendo que a minha vida é uma vida que tem que estar conectada com aquele que me criou, com aquele que cuida de mim, com aquele que enviou o único filho para morrer em meu lugar, eu vou ficar buscando sabedoria, buscando soluções no vento, porque tudo é vaidade, tudo pode mudar. As emoções mudam, as pessoas mudam, as situações mudam. E você vai continuar em Lodebar, decepcionado com as pessoas, decepcionado com as situações. E se sentindo excluído, deprimido. Porque a sua conexão está fora da semelhança e a imagem de Deus. Então você tem tudo que você precisa. Se você tiver consciência de que você é a imagem e semelhança de Deus, você sabe que a sua raiz é nele. Não é a situação que prende você. Existe um propósito em todo lugar que você está, em cada passo que você dá. Deus não se arrepende de ter escolhido você para abençoar. Você é escolhido, escolhida de Deus para ser abençoado nessa terra. Sabe? A alegria, a paz que excede o entendimento, ela pode ser derramada no seu coração hoje. Nunca mais você se sentir um cachorro morto, alguém sem valor. Abre o seu coração. Jesus falou lá que tem tantas coisas que podem roubar você, matar você, destruir você. Jesus fala, olha para mim, você foi feita a minha imagem, a minha semelhança, foco em mim. Eu não tenho, a minha esperança não decepciona. O ladrão vem, rouba, mata, destrói, mas eu vim para que você tivesse vida e tivesse vida em abundância. Saia de Lodebar. Mefibosete saiu de Lodebar, mas Lodebar não saiu dele. Na primeira decepção que ele teve com Davi, ele deixou todos os cuidados pessoais dele e voltou ali. Em vez de esperar Davi bem, ele voltou a Lodebar, aquele lugar de desleixo. Então não se desleixe, não se descuide. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. E você não deve
nada a ninguém, porque tudo que você recebeu de ajuda até aqui foi graça de Deus derramado sobre sua vida, e isso não tem como você pagar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. O Senhor sabe, o Senhor conhece o lodebar de cada um. O Senhor sabe a deficiência que cada um de nós carregamos, as limitações. Não permita, Pai, que isso nos impeça de ver que somos a sua imagem e semelhança. E que o impossível, o Senhor nos faz andar no impossível, com o nosso coração aconchegado, guardados por tua graça. E nós vamos sair de todos os desertos, de todos os lodebar da nossa vida, caminhando, Senhor, na direção do Senhor, que é o nosso alvo. O Senhor é o nosso alvo, a sua presença é o nosso alvo. Não nos deixe sair da tua presença novamente, Senhor, para que nós nos esqueçamos de quem nós somos em ti e de quem o Senhor é em nós. Nós somos a imagem, nós somos a semelhança do Senhor. E o Senhor não se arrepende de ter nos escolhido para abençoar. Que a tua graça seja derramada sobre os meus irmãos neste momento. Se tiver alguém aqui com alguma doença no corpo ou enfermidades na alma, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, agora neste momento eu ministro cura sobre vocês, sobre qualquer doença no corpo ou enfermidade de alma. Seja liberta em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.